Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. O tema de hoje será a UFMG no cenário nacional. E o nosso convidado não é nada mais, nada menos do que Clélio Campolino de Lis, professor da UFMG e agora reitor da UFMG, doutor em Economia. Nós vamos situar a UFMG comparativamente com as outras instituições universitárias no país e no exterior e vamos também trabalhar os desafios que a universidade enfrenta para exatamente se manter no topo da sua avaliação em termos nacionais e internacionais. Reitor, muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado, prazer é nosso. E falar de um tema tão caro aos mineiros, que é a nossa maior universidade, a UFMG. Como situá-la no cenário nacional, reitor? A UFMG está muito bem, nós estamos completando 85 anos da formação como universidade, se bem que as primeiras escolas, a Escola de Direito já tem 120 anos e outras escolas como Medicina, Engenharia e Farmácia têm 100 anos. A UFMG, pelas classificações dos rankings, a classificação que foi feita pela Folha de São Paulo, através de um conjunto de especialistas, nós ficamos colocados em segundo lugar no ranking brasileiro. Ou seja, a USP ficou em primeiro lugar, a Universidade de São Paulo, e a UFMG ficou em segundo. Nos rankings internacionais, o ranking do QS inglês, nós ficamos entre as 10 melhores universidades latino-americanas e entre 400 e 450 no ranking mundial. Também pelo ranking chinês, que é o ranking de Xangai, nós ficamos entre 450 e 500 das melhores universidades do mundo. Isso comparativamente ao mundo. E, portanto, eu acho que a UFMG está no bom caminho, está bem estruturada, estamos bem comparativamente às demais universidades brasileiras. E no cenário latino-americano? Cenário latino-americano, nós somos classificados como entre as 10 melhores universidades latino-americanas. Como eu disse, somos uma universidade relativamente nova, estamos numa fase de expansão, de crescimento e de melhoria do nosso padrão de classificação nacional e internacional. Quais são os aspectos positivos que mais contam, digamos, na feitura desses rankings? Olha, é um conjunto de indicadores. O mais importante deles é a produção científica divulgada por periódicos de circulação internacional. Então, esse é um elemento importante no ranking. A qualidade dos cursos de graduação, medido pelo Índice Geral de Curso, que é o exame nacional que é feito, o conceito preliminar de curso, que dá como decorrência o Índice Geral de Curso. Nós temos nota 5 com o Índice Geral de Curso, que é a nota máxima que se obtém no Brasil, atualmente as 5 universidades mais bem classificadas no ranking brasileiro. Também pelo número de alunos que a gente forma, pela qualidade da nossa pós-graduação, feita pela avaliação da CAPES. Então, tudo isso compõe o conjunto de elementos que leva à classificação da qualidade da universidade. A UFMG também é referência, digamos, no mestrado e doutorado em termos do Brasil? É uma senhora referência. Nós temos 70 programas de pós-graduação com mestrado, dos quais 58 têm também programa de doutorado, e pela classificação da CAPES, 25 programas têm padrão de classificação internacional, que é chamada das notas 6 e 7 na classificação, porque a avaliação vai até nota 5, 6 e 7 é quando você faz uma avaliação para comparar internacionalmente. De maneira que nós somos uma referência, juntamente com a USP, com a Unicamp e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesses aspectos, o que puxa mais para baixo? O que precisaria ser melhorado para nós melhorarmos, inclusive, a posição dela nesse ranking internacional? Olha, esses rankings são comparativos, Sim. De maneira que você está na corrida e os seus competidores também estão na corrida. De maneira que você tem que estar permanentemente melhorando a sua qualidade e tentando ultrapassar os seus competidores. O que nós precisamos é dar a continuidade à qualidade dos nossos programas de graduação, a qualidade dos nossos cursos, ampliar a nossa pós-graduação cada vez mais, melhorando a qualidade do aluno que sai da universidade, melhorando o nível de publicação, e também a nossa política de extensão. Política de extensão se faz em diferentes dimensões. A própria desenvolvimento científico como base
para o desenvolvimento tecnológico e a inovação do setor produtivo, é um dos elementos importantes. A UFMG tem sido a universidade brasileira que nos últimos 2 anos mais depositou patentes. Nós depositamos 71 patentes por ano. Estamos fazendo um programa de internacionalização robusto. Esse semestre nós estamos mandando mais de 1.000 alunos para cursarem 1 semestre ou 2 semestres em universidades estrangeiras. Eles voltarão, terão seus créditos reconhecidos. Nós estamos fazendo um edifício novo, que vai ser a sede do Centro de Internacionalização da Universidade, com 5 centros. Nós criamos um centro de estudos africanos, que será inaugurado no dia 10 de junho, no momento em que haverá reunião aqui na UFMG de todos os reitores das universidades de língua portuguesa. Isso significa Brasil, Portugal e os países africanos de língua portuguesa, mais Macau e Timor-Leste. Estamos criando também um centro de estudos europeus, um centro de estudos chineses. Eu estive na China agora, mês de janeiro, fiz um convênio com o Ministério da Educação da China, através do Instituto Ramban. Vamos criar aqui um Instituto Confúcio para ensino de mandarim. E fizemos também um convênio com a Universidade Huazhong, que é uma das melhores universidades chinesas, e vamos montar conjuntamente um centro de estudos chineses. Temos também um centro de estudo latino-americano, que acabamos de criar, e um centro de estudos indianos. Então, são 5 novos centros de estudos internacionais. E juntamente com o esforço de pesquisa e com o esforço de expansão da nossa extensão. Por exemplo, nós somos gestores da Fundação Rodrigo de Melo Franco, em Tiradentes, e acabamos de inaugurar o Museu Casa Padre Toledo, que é uma joia do século XVIII. Foi todo ele recuperado e restaurado pela universidade através do SECO, que é o nosso centro de restauração e conservação. Como é que a UFMG pensa o Brasil? Bom, o papel central da universidade, eu diria que a educação, desde o nível fundamental e médio, a educação superior, a ciência e tecnologia, tem que ser os eixos estruturantes de um projeto de desenvolvimento econômico e social do país. Em que termos? Nós temos que pensar como combinar a modernização e a expansão do crescimento econômico com justiça social, com harmonia, tá certo? Pensando como um país como o Brasil pode constituir um novo padrão social e produtivo que combine exatamente esses elementos de crescimento e expansão da riqueza com justiça social e harmonia, bem-estar e paz. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar as dinâmicas internas da UFMG. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Estamos de volta discutindo o tema UFMG no cenário nacional. Reitor, e as condições de trabalho na UFMG? Nós temos assistido ano passado greve de professores com relativa frequência e estamos vivendo também no momento uma greve de técnicos administrativos. O que está acontecendo com o corpo docente e exatamente com os nossos funcionários? Olha, nos últimos 4 anos nós tivemos uma greve de professores. Foi uma greve relativamente curta, comparativamente às outras universidades brasileiras, que tiveram um período de greve longos, tanto é que não afetou o início do primeiro semestre de 2013, começamos as aulas normalmente no dia 4 de março, e a reivindicação básica era salário e uma nova carreira para o corpo docente. E do ponto de vista da greve do quadro técnico administrativo, o motivo central da greve foi a introdução do controle da jornada através de um sistema de ponto eletrônico. Os servidores se recusavam a bater o ponto e pleiteavam e continuam pleiteando o regime de 6 horas. E o regime de trabalho do servidor público são 8 horas diárias ou 40 horas semanais. E reivindicam ainda, eles fazem também pressão contra a adesão à EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós pleiteamos nos aderir à EBSER para a gestão do Hospital das Clínicas, porque era uma empresa pública, terá muito mais condições de financiar o funcionamento do hospital. E também reivindicam paridade entre professores, funcionários e alunos na escolha dos dirigentes da universidade. Isso também está estabelecido em lei, que a participação do quadro docente dos professores é 70% e os outros 30% divididos entre professores e alunos. Então, isso que faz, digamos, o conjunto das reivindicações dos servidores,
Então é menos salário e mais divergência com relação ao ponto e com relação à jornada de trabalho. Essa empresa que o senhor se refere aí para gerir exatamente o hospital universitário, que empresa é essa? Porque eu acho que ela é pouca conhecida do nosso público que nos assiste. Existem no Brasil 45 hospitais universitários ligados a universidades federais. É um problema complicado o financiamento do funcionamento desses hospitais. Nós temos hoje no Brasil 26 mil pessoas contratadas de forma precária, através das fundações. No caso da UFMG, são 1.400 servidores no hospital. Fizemos várias reuniões com o governo federal, inclusive com o presidente Lula, e chegou-se à conclusão que, como não havia servidores de uma maneira suficiente para os hospitais e nem manutenção do custeio, o governo federal decidiu criar uma empresa pública 100% nacional, que chama Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, através da qual será feita a contratualização da gestão dos hospitais universitários. A divergência básica é porque os servidores que estão no hospital, que são funcionários da universidade, são geridos pelo regime jurídico único. Sim. E, portanto, eles não podem ser demitidos, a menos que haja um inquérito administrativo. E a EBSER propõe a contratar pela CLT, pela legislação trabalhista. Então, esse é o motivo central da divergência dos servidores em relação à contratualização com a EBSER. Mas nós não temos outro caminho, porque nós não temos recursos para continuar mantendo o hospital, e o governo federal manifestou que quem não aderir à EBSER não terá apoio financeiro adicional para o custeio dos hospitais. E essa empresa está sendo implementada a partir deste ano ou já começou no ano passado? Não começou. A proposta chegou, a proposta está sendo discutida, ela foi distribuída para toda a comunidade da universidade, e haverá uma reunião do Conselho Universitário para debater o tema e tomar a decisão de adesão ou não à EBSER. De maneira que a coisa está sendo feita de forma absolutamente democrática, aberta, transparente e livre. Voltando aos professores, como andam os salários e a carreira dos professores, que foi exatamente esse o motivo, os dois motivos principais da greve do ano passado? O salário dos professores está hoje, é um salário relativamente baixo. O professor universitário não tem salários altos em lugar nenhum do mundo, mas no caso brasileiro, eu diria que os salários estão muito comprimidos em relação à situação do mercado no seu conjunto. Mas, além do salário, você tem problemas muito sérios com relação à carreira. Há uma longa discussão sobre a carreira, a forma de ingresso, a forma de promoção. Então, isso tem sido motivo de divergências. E há também um outro ponto. A universidade tem um regime didático de muita hora-aula. E eu sou uma pessoa que defende que o aluno da universidade tem que ter menos aula e mais tempos para se dedicar aos estudos. Então, isso também é motivo de divergência. E a outra coisa, que nós temos 52 mil estudantes, 3 mil professores e 4.700 servidores técnicos administrativos. Eu defendo que parte dos professores, a gente deveria flexibilizar a jornada de trabalho para que eles pudessem ser professores e, ao mesmo tempo, dedicar atividade profissional externa. Muitas áreas de conhecimento exigem uma prática profissional. Por exemplo, a medicina, o direito, são exemplos de que é preciso ter a atividade de professor, mas, ao mesmo tempo, a prática profissional. E o regime atualmente é engessado, ele predomina o regime de dedicação exclusiva e, portanto, o profissional não pode ter atividades externas. Isso, num certo sentido, foi um grande avanço, porque a criação da dedicação exclusiva profissionalizou o professor universitário. E nós tínhamos uma flexibilidade, que era o contrato de 20 horas, que permitia exatamente esse casamento entre lecionar na universidade, fazer pesquisa, e dedicar-se também a uma profissão externa à universidade. No início, era o regime de tempo parcial que predominava. Depois, houve a migração, por aprovação do governo, de quase todo mundo para o regime de dedicação exclusiva. E o que foi muito bom, profissionalizou, fortaleceu o quadro de professores, mas no momento nós entendemos que seria necessário flexibilizar, pelo menos em algumas áreas do conhecimento, para evitar que o professor de dedicação exclusiva fique impedido de ter prática profissional externa, o que é necessário para o avanço da profissão e avanço do conhecimento. Então, acho que são questões que estão sendo discutidas junto com o governo federal. Agora mesmo eu tive uma reunião com o ministro da Educação para discutir esses temas. Inclusive, a ideia é que nós precisamos regulamentar o Conselho de Autonomia da Universidade,
que está no artigo 207 da Constituição, mas não foi regulamentado. Por que esse artigo, que é tão reivindicado pela universidade, a sua autonomia, ainda não foi regulamentado? Quer dizer, a Constituição de 88, ela exatamente deu ênfase, e esse é um sonho antigo de nós universitários, não é, reitor? É um sonho antigo, eu diria que até hoje não foi regulamentado, porque havia muitas divergências. A maioria dos professores e dos servidores da universidade entendia no passado que a autonomia era a liberdade total. Hoje acho que há um amadurecimento. A autonomia é a capacidade e o poder de decisão sobre questões acadêmicas, administrativas, financeiras, mas mantido o nosso respeito às leis e às normas do país. A autonomia não pode ser uma coisa totalmente independente. Então, claro, temos que compatibilizar isso. Fizemos recentemente uma discussão com o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão que controla o sistema educacional brasileiro, e há hoje consenso entre os reitores, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, para a gente preparar uma proposta de lei que seja capaz de equacionar esses problemas. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos tratar exatamente da renovação do quadro de professores e de funcionários na universidade, em função exatamente do grande número de aposentadorias que aconteceram e estão acontecendo ainda no presente. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Estamos de volta discutindo o tema UFMG no cenário nacional. No primeiro bloco, nós a situamos no cenário nacional e internacional. No segundo bloco, nos referimos às condições de trabalho na UFMG, a referência às greves de professores e de funcionários, e deixamos no ar já o terceiro bloco, que seria como a UFMG tem recomposto o corpo docente em função do grande número de aposentadorias que aconteceram e vem acontecendo na universidade. Esta realmente era uma grande dificuldade, os professores aposentados, você não poderia contratar, ficava na dependência de autorização de novas vagas pelo governo federal. Esse problema foi solucionado de forma muito adequada, porque o Ministério da Educação estabeleceu o chamado banco de professores e banco de servidores. Agora, sempre que aposenta um professor, nós podemos automaticamente abrir o concurso para um novo professor. Então, isso equacionou esse problema, e com a expansão da universidade através do Reúne, foi feita a oferta de novas vagas. Nós hoje estamos com praticamente 3 mil professores, 2.900 e tanto, e sempre que aposenta um professor ou um servidor, nós podemos abrir concurso para reposição. O Brasil hoje está formando 17 mil doutores por ano, de maneira que a universidade não tem tido nenhuma dificuldade em abrir concursos e atrair docentes altamente qualificados para repor o seu quadro docente. Então é natural que isso agora se estabilize e que haja uma rotação. Digamos, nós hoje, um professor tem que trabalhar 35 anos e tem que ir até a idade de 65 anos, de maneira que será uma reposição da ordem de 1/35 do seu quadro quando isso se estabilizar. Perfeito. A indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão é um princípio da Constituição de 88. Como conciliar, digamos, essas três funções que são funções extremamente desafiadoras? Eu acho que isso tem sido feito de uma forma muito adequada. Os professores têm que ter atividade de ensino, um professor de dedicação exclusiva. Nós hoje temos 85% dos professores que têm título de doutor. Também todos eles são pesquisadores, é uma forma, inclusive, de realização pessoal. E muitos alunos são bolsistas de iniciação científica. Nós temos 8.500 alunos de mestrado e doutorado, todos eles são, por natureza, pesquisadores, porque têm que fazer as suas dissertações, as suas teses. De maneira que esse casamento entre ensino e pesquisa, hoje, eu diria que ele é muito bem adequado, não há nenhum problema. E, em segundo lugar, nós temos que transferir esse conhecimento para a sociedade, que são as atividades de extensão, que são feitas de diferentes naturezas, desde o internato rural para a escola de medicina, desde o escritório que dá assistência gratuita na área de direito, na odontologia, como a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o sistema empresarial, para o governo, a capacitação
de recursos humanos, através dos programas de aperfeiçoamento, e também atividades culturais, nós estamos expandindo isso de forma crescente. Eu mencionei aqui a Fundação Rodrigo Melo Franco, nós fazemos o Festival do Inverno, o Festival do Verão, temos hoje escolas na área de artes, muito bem dotadas, escola de música, escola de belas artes, de maneira que eu acho que há hoje uma combinação sem conflito entre essas três dimensões de um sistema universitário, que ele tem que prover ensino, tem que fazer pesquisa, inclusive para melhorar a qualidade do ensino, e tem que transferir esses conhecimentos para a sociedade. Essa é a ideia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, porque isso permite o avanço do conhecimento e permite também que você transfira esse conhecimento para o uso da sociedade. Perfeito. Os professores têm se queixado muito que a avaliação tem sido estressante em função desses grandes desafios. O sistema de avaliação é adequado na sua avaliação, reitor? Eu acho que o sistema de avaliação foi muito positivo para a melhoria do sistema universitário brasileiro, seja a avaliação do desempenho dos cursos de graduação através do ENAD, seja o desempenho dos programas de pós-graduação através da CAPES, seja a avaliação do desempenho dos próprios professores. O professor tem que fazer um relatório anual, submeter à Câmara do seu departamento para avaliação. Tem havido no Brasil uma grande corrida pela publicação. Os professores são predominantemente avaliados pelo número de publicações. Isso foi positivo até um certo momento e talvez agora comece a ser excessivo. Nós temos que fazer um meio termo entre a atividade permanente do professor e a publicação que ele faz, inclusive para evitar que se publique coisas sem qualidade. O objetivo é que a publicação sejam coisas de qualidade. Hoje, com a internet, com o sistema computadorizado, facilitou muito a publicação em grandes volumes. E, portanto, a publicação é para ser lida, não é simplesmente para cumprir um ritual e ser armazenado em prateleiras. Nós estamos discutindo isso e creio que estamos encontrando alguns caminhos para adequar. Que dizer da valorização maior de artigos e não de livros? E, nesse aspecto, os nossos alunos continuam ainda lendo, estudando em manuais escritos por estrangeiros. Esse é um grande debate e varia por área de conhecimento. As áreas das pesquisas da natureza e das áreas tecnológicas predomina o artigo publicado em revistas de referência nacional e internacional. É muito pouco valorizado o livro. A área das humanidades ainda predomina muito o livro e, portanto, a gente tem que fazer um balanço entre a valorização do livro e a valorização do artigo. Não são tarefas simples, inclusive a CAPES vem o tempo inteiro tentando aperfeiçoar esse sistema e nós temos que encontrar um formato de combinar a publicação do artigo, que em geral é um recorte, é uma coisa menor, com a publicação do livro. Perfeito. Reitor, nós já estamos no final do nosso programa, mas uma decisão do Conselho Universitário que causou também grande polêmica e ainda não foi suficientemente absorvido pela sociedade, que foi a extinção do vestibular. Eu diria que isso é um grande avanço. Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha um sistema de avaliação do ensino médio. O Brasil só introduziu isso recentemente, através do Enem, e nós avaliamos a relação entre o resultado do Enem e o resultado da nossa segunda etapa do vestibular nos últimos 3 anos, porque nós usamos o Enem como primeira etapa em 2011, 2012 e 2013, e chegamos à conclusão que os resultados são muito semelhantes, com uma grande vantagem. O Enem é muito mais democrático, é um exame nacional, dá oportunidade a todos os brasileiros e, portanto, nós fizemos a opção de usar o Enem e o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Eu acredito que será muito positivo para a universidade, muito positivo para atrair alunos do Brasil inteiro e também muito positivo como mecanismo de pressão sobre a educação fundamental e média, principalmente a educação pública. De maneira que eu estou convencido, essa decisão foi discutida nas todas as instâncias colegiadas da universidade, no Conselho do Vestibular, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na Câmara de Graduação e no Conselho Universitário. Foi aprovado em todas as instâncias e a última etapa, que é a decisiva, foi o Conselho Universitário e foi aprovado por 44 votos a favor, 2 contra e 2 abstenções. Sem nenhuma pressão, de maneira que a decisão acho que foi muito legítima e eu estou convencido que foi um avanço. Ok.
Reitor, queria agradecer muito sua presença aqui, seus esclarecimentos, e todos nós apostamos exatamente na qualidade e na representatividade da UFMG. E a você, assinante que tem nos acompanhado semanalmente, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que nos tem concedido. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento APU BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte.